Bom dia a todos. Obrigada por estarem presentes nesse nosso webinar. Meu nome é Flávia Goldfinger, eu sou nutricionista e diretora executiva do ILSE Brasil. Antes de começar o webinar, vamos falar um pouquinho sobre o ILSE, o que nós fazemos, o que somos. Então, o ILSE é uma rede global de cientistas, tanto do setor público quanto do privado, que trabalha em conjunto em um ambiente neutro sobre os mais elevados princípios de integridade científica para gerar, analisar e comunicar a ciência necessária para melhorar a saúde pública e o bem-estar, bem como a proteção ambiental. O ILSE está presente em todo o mundo, é uma organização mundial sem fins lucrativos e de integração entre a academia, o governo e a indústria. Como trabalhamos? Nós identificamos em conjunto os desafios regionais em temas associados às ciências da vida, nós unimos as capacidades técnico-científicas da indústria, da academia e do governo, e nós favorecemos o impacto positivo na saúde pública e no meio ambiente. O ILSE tem também um compromisso com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis da ONU, onde todas as nossas atividades devem ser baseadas em um ou mais desses objetivos. Então, o webinar de hoje é o primeiro bloco, o bloco 1, de contaminantes. Então, teremos duas apresentações, contaminantes, aspectos gerais e regulatórios, onde a doutora Lígia Schneider vai falar, e contaminantes em alimentos in natura, com a doutora Flávia Custódio. Na próxima semana, teremos o bloco 2, então, por favor, quem não se inscreveu, se inscreva, que será o bloco 2 deste webinar de contaminantes. Em relação à declaração de isenção de responsabilidade, as opiniões expressas nas seguintes conferências são do apresentador, especialista, cientista e não refletem as do ILSE. Todos os palestrantes tiveram total liberdade para preparar suas conferências. Quanto às informações gerais, vocês podem usar o chat para anotar suas perguntas e, se der algum problema com a transmissão do webinar, não se desconecte, pois outra pessoa dará suporte na plataforma. Para que vocês saibam, quando vocês acessam o webinar, ele tem uma caixinha no seu lado direito. Nessa caixinha tem lá perguntas, é só clicar naquele ícone perguntas e vocês podem escrever suas perguntas que nós encaminhamos aqui para os palestrantes. Vou falar um pouco, então, os currículos das coordenadoras de hoje. A doutora Maria Beatriz de Abreu Glória, ela é engenheira de alimentos pela Universidade Federal de Viçosa, mestre em tecnologia de alimentos pela Unicamp, PhD em Food Science and Human Nutrition pela Michigan State University, pós-doutorado na Oregon State University e na University of Illinois, em aspectos adversos dos alimentos. É professora titular, livre docente, deve ser aposentada da Universidade Federal de Minas Gerais e professora visitante na Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife. Atualmente é coordenadora adjunta da área de alimentos na CAPES, membro do comitê assessor da FAPEMIG e do Joint Expert Committee in Food Additives. E a Amanda Poldi. A Amanda é nutricionista pela Universidade de São Judas Tadeu e mestre em educação nas profissões de saúde pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. É especialista em rotulagem de alimentos e trabalha na área regulatória há 19 anos. Foi diretora técnica da ABI até 2011, quando passou a ser responsável por assuntos regulatórios da Cargill no Brasil, além de diretora técnica da Fundação Cargill. Atualmente é líder regional de assuntos científicos e regulatórios Cargill para a América Latina e vice-presidente do ILSE Brasil. Por favor, nos sigam nas nossas redes sociais, no LinkedIn e no Facebook, e acessem nosso site. Nele, vocês poderão encontrar todas as publicações que nós temos até hoje e podem baixar as publicações sem nenhum custo. Muito obrigada novamente pela presença e espero que gostem do webinar. Obrigada, passo a palavra então para a doutora Beatriz, que dará continuidade ao evento. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui, e estar participando de um evento, com uma temática tão relevante. Essa atividade é uma atividade da Força Tarefa Food Safety, que é coordenada pela doutora Maria Cecília Toledo e da doutora Adriana Ariceto.
né? É um prazer estar aqui, poder colaborar, né? E parabenizá-las pela construção, né, desse webinar. Gostaria também de ressaltar a relevância, né, do ILSE, né, em nome da Flávia, né? É muito importante essa atividade, né, de reunir a indústria, a academia, né, e as indústrias, né? Então, eu e a Amanda estamos aqui muito felizes de estar participando, né, de uma iniciativa tão importante. Nós temos hoje 2 temas, né, muito relevantes, né? Só anteriormente eu gostaria de falar que o objetivo da Força Tarefa Food Safety é de promover um melhor entendimento de aspectos ligados à inocuidade de alimentos, incluindo aditivos, contaminantes químicos, físicos e biológicos e alergia alimentar, né, contribuindo dessa forma para a harmonização de conceitos e aplicação da análise do risco em alimentos. Então, nossa primeira palestrante hoje vai ser a Lígia Schreiner, né? E a doutora Lígia, ela é médica veterinária, né, especialista em vigilância sanitária, mestre em ciência de alimentos, especialista em vigilância sanitária e regulação da Anvisa, né? Tem 15 anos que ela atua na Anvisa, justamente nessa questão regulatória, né? E gerente da avaliação de risco e eficácia de alimentos. A doutora Lígia vai nos falar sobre a introdução sobre contaminantes, aspectos gerais e regulatórios. Doutora Lígia, é um prazer tê-la aqui conosco, né? Por favor, a palavra é sua. Estamos ansiosos, né, para te ouvir e agradecemos, né, a sua concordância em estar aqui conosco. Obrigada, boa palestra. Muito obrigada, bom dia a todos. Então, primeiro, é um prazer, mesmo que virtualmente, eu agradeço o convite, é um prazer, mesmo que virtualmente, poder estar em contato com pessoas tão caras, né? Eu fiz mestrado lá na Universidade Federal de Minas Gerais, justamente com a coordenação da professora Beatriz. Bom, hoje eu vou focar mais a minha apresentação em relação aos aspectos regulatórios, porque muitas coisas têm acontecido no último ano em relação à necessidade de revisão e mudança da legislação. Então, eu vou focar mais nisso. Então, a primeira questão é que eu declaro que não tenho nenhum conflito de interesse em relação ao tema que eu vou falar hoje. A primeira questão é entender, do ponto de vista da nossa regulamentação, qual a diferença que a gente tem de contaminantes e que, na realidade, os contaminantes, eles são aqueles que têm uma presença inevitável, né? Que você precisa estabelecer um limite, porque eles vão estar no alimento, mesmo eu utilizando as melhores práticas disponíveis, né? Não eles vão estar, eles podem estar nos alimentos. Que é diferente da questão de resíduos. Quando eu falo de aditivos, de medicamentos veterinários, que eu vou... quando eu falo de pesticidas, de agrotóxicos, que eu vou intencionalmente utilizar na lavoura, no animal, né, ou no alimento, que daí, nesse caso, eu espero que ocorra e eu posso controlar os níveis que vão ter no produto final, né? Quando a gente fala de contaminantes, é aqueles que são inevitáveis. E como que a gente trabalha o gerenciamento dos riscos de contaminantes, né? Primeiro, por boas práticas. Então, quanto melhor as práticas que eu tenho, com medidas direcionadas para fazer o controle, para mitigar, diminuir, prevenir a presença do contaminante. Depois, com o estabelecimento de limites máximos, com isso a gente diminui a ingestão, porque a gente tira aqueles que estão
altamente contaminados, e isso impacta bastante na questão da ingestão, através da comunicação de risco, muitas vezes, mesmo com as práticas, mesmo com o limite máximo, precisa ser feita uma comunicação adicional. Em alguns casos, por exemplo, se eu quero comunicar, se eu quero controlar o risco pelo consumo de pescado, daquele pescador que está lá na beira do rio, que está no mar, pescando, e isso não entra no comércio, não tem nenhum sentido de se estabelecer limite máximo, porque aquele produto ele não entra no comércio formal. Então, muitas vezes eu preciso ter medidas adicionais de comunicação de risco. Então, agora mesmo está em consulta pública, em outra área que a gente trabalha, da microbiologia, mas está em consulta pública a questão de dizeres para colocar em produtos de suínos que in natura, né? Então, os critérios, os limites que vão entrar em vigor antes não tinha permissão de salmonela. A gente viu que com as melhores práticas atuais é de difícil controle, e eu vou encontrar salmonela em carne de suíno in natura. Então, a outra estratégia é se colocar o alerta ao consumidor de como que ele vai manipular, como que ele vai tratar termicamente esse produto, de forma a gerenciar o risco, né, da presença da salmonela no frango in natura. Então, a mesma coisa, tem estratégia em relação a metilmercúrio em peixe, que também uma das formas de tratar isso é através da comunicação de risco, de listéria para gestantes, que também, e para imunossuprimidos, né? Então, tem diversas formas de você tratar isso através da comunicação. Além disso, os programas de monitoramento, que a gente identifica aqueles níveis que eu tenho comumente encontrados de ocorrência desses contaminantes, eles são muito importantes, e além disso, as ações de fiscalização. Hoje, a legislação de contaminantes, ela tem a portaria 685 de 98, que ela traz os princípios gerais, né, para o estabelecimento de níveis máximos de contaminantes químicos em alimentos. Tem a RDC 281, de 2003, de benzopireno em alimentos. A RDC 7 de 2011, e que depois ela foi alterada várias vezes, a última é a RDC 138 de 2017, que trata de limites máximos tolerados para micotoxinas em alimentos. A 42 de 2013, que foi a internalização de uma resolução Mercosul, que é de limites máximos de contaminantes inorgânicos em alimentos, e a 193 de 2017, que é esses contaminantes em alimentos infantis. Tem uma iniciativa do governo que, na realidade, você deveria fazer uma consolidação de todos os regulamentos que são dos mesmos assuntos. E os de contaminantes, foi feita uma consulta pública, que é a 777, né, que dispõe de forma genérica sobre os princípios, né, e os métodos de análise para fim de avaliação de conformidade dos contaminantes, e uma IN, uma instrução normativa, então, que é uma tendência que a gente tem feito agora, que coloca as partes genéricas da norma em uma RDC, e depois traz uma IN com os limites. Isso dá agilidade para que a gente possa trabalhar os limites e trocar os limites na IN de forma pontual, então, sem estar revisando toda a norma que tem os princípios gerais. Então, foi feita uma consulta pública. Nesse momento, a intenção não era fazer a revisão dos limites, e simplesmente consolidar todos os limites em um único regulamento, que a gente acha que é muito benéfico e dá mais transparência para quem está precisando avaliar a legislação, em vez de estar procurando um monte de normas picadas. Então, foi feita a consulta pública e foi acrescentado, na realidade, é só uma consolidação dos regulamentos que tinha, e foram acrescentados alguns poucos limites que já
estavam sendo praticados e por necessidade internacional, como PCDs e dioxinas. Então, quando que é necessário estabelecer um limite, né? Então, a primeira questão é quando se justifica em razão da proteção da saúde humana, né? Os limites, eles devem, preferencialmente, se estabelecer lá nos produtos primários e depois utilizar fatores de concentração, de processamento, de diluição para derivar o limite no produto acabado, né? Deve ser estabelecer os limites para aqueles alimentos que impactam na exposição. Entretanto, né, essa é uma diretriz geral e que está inclusive lá no Códex Alimentários. Entretanto, muitas vezes é necessário estabelecer limites para alimentos que nem impactam tanto na ingestão, mas eles estão no comércio, tem uma necessidade, porque na hora que você não tem um limite, é difícil ter uma decisão e aparece a contaminação no alimento, é difícil ter uma decisão em cima desse alimento. Então, mesmo no Códex, hoje se discute e estabelece limites para categorias de alimentos que muitas vezes nem impactam tanto assim na ingestão. Mas, preferencialmente, a gente deveria tratar e estabelecer limite, obviamente, naqueles que vão impactar mais a exposição, porque a ação, na realidade, ela vai ter uma efetividade muito maior, né? Além disso, quando forem detectadas novas situações em relação a contaminantes e os seus níveis máximos, a regulamentação deve ser modificada, quer para a inclusão de novos níveis ou pela remoção daqueles considerados desnecessários. E o que a gente deve observar na questão do estabelecimento do limite, né? Então, isso é proveniente de uma norma Mercosul. Então, é levar em conta os regulamentos existentes a nível regional, né, no Mercosul, ou a nível internacional, e também, lógico, sempre considerando os dados representativos da região sobre a incidência do contaminante, os antecedentes do problema, os dados analíticos e as indicações de problema de saúde. Considerar aqueles alimentos que eles vão ter um maior impacto no comércio entre os Estados-membros, considerar as informações toxicológicas e os dados de exposição, as normas internacionais, né, alinhados com o Códex Alimentários, com a União Europeia, com a FDA e outros organismos reconhecidos internacionalmente, levar em conta os dados da literatura e aquilo que é possível alcançar com as boas práticas agrícolas, pecuárias, industriais e analíticas, além da questão das possibilidades tecnológicas da região. Então, por exemplo, quando foi discutida a norma que está em vigor de contaminantes inorgânicos, se estabeleceu o limite para arsênio total, porque à época a gente não tinha condição de analisar arsênio inorgânico de rotina dentro dos laboratórios, tanto do Ministério da Agricultura quanto do Ministério da Saúde. Então, se estabeleceu para arsênio total, quando a gente sabe que, na realidade, o problema é o arsênio inorgânico, e em muitos alimentos, a questão do arsênio orgânico tem uma grande quantidade, né, como em peixe, em crustáceos, né, produtos de ambiente marinho, e que, na realidade, não teria tanto problema do ponto de vista da segurança do alimento, né? Então, para fazer no processo de regulamentação, de um lado, a gente trabalha a questão da proteção da saúde, né? Então, considerando os dados toxicológicos, considerando o quanto que aquele alimento ele impacta na dieta, a partir dos dados de ocorrência de dieta, né? Comparando isso com o referencial toxicológico, né? Com a ingestão tolerável, para caracterizar o risco. E, para isso, a gente precisa de dados para subsidiar a decisão, tanto de dados do ponto de vista da dieta, quanto de dados de ocorrência, né? Então, em função disso, foi feito um edital de chamamento em abril do ano passado, e que foi dado prazo até janeiro desse ano, para recolher dados e informações sobre os níveis de ocorrência de contaminantes em alimentos, né? Então, nesse link ali em cima está o relatório final do edital de chamamento, né?
e foram recebidos quase 90 mil dados, entretanto, mais de 20% deles não atenderam aos critérios de inclusão, né? Esses dados eles foram submetidos tanto pelo setor oficial quanto pelo setor, tanto pelo governo, né, quanto pelo setor produtivo, né? Então, 57% foram provenientes do mapa da universidade, dos laboratórios de saúde pública, de institutos de pesquisa ligados ao governo, e o restante foi submetido pelo setor produtivo. Em razão dos dados analisados nesse edital, a gente identificou, porque está em revisão no Mercosul, essa norma GMC A1211, que é a nossa 42, né, no Brasil, a gente identificou pontos que deveriam ser revistos na 1211 lá no Mercosul. Então, um dos pontos é a questão do cádmio em derivados de cacau, porque hoje está tanto cádmio quanto arsênio quanto chumbo, as categorias de alimentos que a gente tem no Mercosul não estão alinhadas com aquela que agora se definiu os limites no Códex, né? Se discutiu muito ultimamente no Códex em relação ao cádmio, né, que é um problema nos países naquela região andina, né, Venezuela, Peru, Equador, que eles têm um cacau que é de primeira qualidade, né, muito valorizado, mas, entretanto, tem um alto conteúdo de cádmio. E, em cima disso, se discutiu muito para onde, na hora que você está elaborando o produto, quais as frações que teriam uma concentração maior de cacau, de cádmio, perdão, e em cima disso foi categorizado novamente os alimentos no Códex, né, para estabelecer os limites naquilo que importava. E isso hoje no Mercosul está completamente desalinhado com aquelas categorias no Códex. Inclusive, esse trabalho lá no Códex, nós somos co-chair desse trabalho, e a Flávia, que vai ser a outra palestrante, teve uma participação muito ativa nessa discussão. Tem outra questão que precisa ser alinhado, que os limites hoje para chá, erva mate e outros vegetais para infusão têm uma taxa de rejeição muito grande, considerando os limites hoje propostos. E sem um benefício do ponto de vista da saúde, porque, na realidade, a hora que faz a infusão, dependendo do tempo de infusão, mas o tempo normal de infusão que é utilizado desse tipo de produto, você tem uma passagem muito pequena desses metais para a água de infusão, que é a que realmente é consumida. Então, isso também foi detectado o problema e que vai ser levado. A outra questão é a sardinha enlatada. Hoje, os limites que eles são estabelecidos, elas são estabelecidos em cima do peixe eviscerado. E na hora que você coloca dentro da lata, no caso da sardinha, é processado junto com as vísceras, né? E lá no rim é que vai estar acumulando, né, a grande parte do cádmio, e daí quando se faz a análise, o produto não atende os limites hoje colocados na legislação. Que, inclusive, a União Europeia, para a sardinha em geral, aumentou o limite, porque hoje da região lá de Omã, né, ali no Oriente Médio, que é onde está vindo as sardinhas hoje, a matéria-prima que deveria vir, na realidade, ali a gente tem limites ambientais de cádmio bem maior. A outra questão, então, também esse limite precisa ser discutido. Depois a gente tem a questão também do alinhamento, né, das categorias para os derivados de cacau, e o arsênio, o grande problema foi um pouco que eu já adiantei para vocês, que os peixes de origem marinha, os peixes de cultivo, eles não têm qualquer problema em relação ao arsênio, mas os peixes de origem marinha e os crustáceos de captura, a gente tem rejeição extremamente alta. Então, no caso dos crustáceos, com os limites atuais, chega a 85% de rejeição, quando, na verdade, menos de 10% desse arsênio seria arsênio inorgânico, a maior parte é arsênio
orgânico, né, que não teria tanta preocupação toxicológica. Então, esse é um ponto que ele precisa ainda ser rediscutido. Em relação ao chumbo, igual, nós temos os derivados de cacau, da mesma forma que o cádmio, nós temos problema em relação ao chá, erva mate, né, e outros vegetais para infusão. E o peixe, de novo, a gente tem uma rejeição muito significativa em peixes enlatados. Além disso, nesses últimos anos, desde que foi discutida a legislação, muitos limites do Códex foram alterados, né? Então, em relação a isso, também precisaria ver se há a possibilidade de a gente alinhar com os limites hoje adaptados no Códex. Além disso, durante aquela consulta pública que foi para juntar todas as normas, apareceram algumas questões, né? Então, por exemplo, nós temos uma categoria hoje que é castanhas e nozes, né? E com isso, no caso dos contaminantes inorgânicos que tem em discussão. E não está incluído sementes oleaginosas. E a gente tem produtos importantes que se enquadrariam nessa categoria, né? Notadamente o que é mais consumido, que é o amendoim, que estaria fora, né? Então, de ampliar essa categoria para a inclusão do amendoim, que daí já entraria, né, gergelim e a outras sementes. Os cereais, para incluir o pseudo-cereais, porque hoje não tem, nós não temos alguns, os pseudo-cereais não estão incluídos, e que hoje em dia isso tem aumentado muito o consumo. A outra questão é de retirar a nota para o limite aplicável para a batata, porque diz que o limite se aplica depois da remoção da casca, entretanto, a gente consome, tem algumas preparações onde tem o consumo da casca de batata, né? Incluir água de coco dentro de açúcares e néctares, que hoje ela está em outra, ela não está contemplada, né? E os derivados de vinho na categoria de vinho. Então, agora também, só para rapidamente, porque meu tempo já está esgotando, já vai apitar aqui o meu celular, dizendo que eu já esgotei meu tempo, mas aqui são os principais temas que estão discutindo no Comitê Códex de Contaminantes, né? Que é a questão do cádmio no chocolate, do Código de Práticas para a redução do cádmio em cacau, o limite máximo de chumbo em diversas categorias de alimentos, o Código de Práticas para redução de chumbo em alimentos, limite máximo de aflatoxinas em diversos cereais e produtos de cereais, incluindo produtos infantis, o limite máximo de aflatoxinas em amendoim pronto para o consumo, de aflatoxina e ochratoxina A em diversas especiarias, de metilmercúrio em algumas espécies de peixes remanescentes, que ainda está em discussão quais seriam, porque já foi estabelecido em outras tantas, de ácido cianídrico em mandioca e produtos de mandioca, e um código de prática para redução de micotoxinas em mandioca e produtos de mandioca, limite de máximo de cádmio e chumbo em quinoa, e a questão da radioatividade em rações e alimentos, né? Nessa discussão, o Brasil está responsável por coordenar, com a coordenação da Índia, num documento de proposta de limite máximo para aflatoxina total em determinados cereais e produtos à base de cereais, incluindo alimentos infantis. Gente, eu estou para o lado errado, desculpa aí. E o outro documento é a proposta de limite máximo para chumbo e em determinadas commodities, que também nós estamos responsáveis pela discussão. E muito obrigada pela oportunidade. Bem, bom dia a todos. Também é um prazer participar, ter recebido o convite para ajudar a coordenação junto com a doutora Beatriz.
E dou as boas-vindas a todos também. Parabéns, doutora Lígia, pela apresentação e excelente trabalho na condução da revisão da legislação de contaminantes, cumprindo a análise de impacto regulatório, chamamento do edital. E agora eu vou passar a palavra para a doutora Flávia Custódio, que é farmacêutica e doutora em Ciência dos Alimentos pela Universidade Federal de Minas Gerais, pós-doutorada em Ciência Animal pela Escola de Veterinária da UFMG. Atualmente é professora adjunta da Faculdade de Farmácia da UFMG e faz parte do Grupo Técnico de Contaminantes em Alimentos, coordenado pela Anvisa, com participação como membro da delegação brasileira nas reuniões do Comitê Códex de Contaminantes em Alimentos. Por favor, doutora Flávia. Bom dia, só deixa eu me ajustar aqui a apresentação. Imagino que vocês estejam vendo, né, a apresentação. Eu gostaria de agradecer o convite, né, de participar desse webinar, né, é um prazer estar aqui com colegas de trabalho já de algum tempo e discutir um tema tão relevante que temos na atualidade. Gostaria de informar que eu não tenho conflitos de interesse relacionados ao tema discutido. Inicialmente, antes de falar especificamente dos contaminantes, né, é importante quando a gente vai discutir qualquer efeito tóxico ou qualquer substância potencialmente tóxica, é pensar que primeiro a gente precisa entender essa substância, né, conhecer essa substância, e simplesmente a substância sozinha não leva a um efeito tóxico, né? A gente precisa da interação dessa substância com o organismo. E no caso do que estamos discutindo, né, essa interação ocorre por meio do alimento. Então, é fundamental a gente entender como que ocorre essa interação da substância potencialmente tóxica com o alimento, né? Então, como que esse contaminante ele vai para o alimento, e também é importante a gente entender como que esse alimento é consumido pela população, né, para poder fechar essa questão da interação com o organismo. E assim, conhecendo essa tríade, né, esses 3 pontos, a gente vai conseguir entender a questão dos efeitos tóxicos. Quando a gente fala de contaminantes em alimentos in natura, então, a Lígia já comentou, né, que quando a gente está pensando em contaminantes, a gente está pensando em substâncias que estão no alimento de uma forma não intencional, né, diferente do que a gente tem de aditivos, de que a gente tem de resíduos de medicamentos veterinários e resíduos de agrotóxicos. E também, né, há uma separação em relação às substâncias que são formadas durante o processamento, que tem um perfil um pouco diferente. Então, eu separei 3 grupos, né, para a gente discutir aqui sobre contaminantes. As toxinas marinhas, né, em animais marinhos, presentes em animais marinhos, substâncias de origem microbiana, consideradas substâncias tóxicas, e metais. Então, inicialmente, em relação às toxinas, né, substâncias presentes em animais marinhos. Mudou a tela ou vocês estão me vendo? Desculpem aqui. Quando a gente pensa nessas toxinas marinhas, a gente tem algumas, né, neurotoxinas que são importantes, onde já houve relatos de intoxicação e inclusive casos de morte devido ao consumo de alguns alimentos, né, alguns alimentos marinhos com a presença dessas toxinas. Então, separei a ciguatoxina, a saxitoxina e a brevitoxina. A ciguatoxina, ela está relacionada, ela está presente em algas unicelulares, que são esses dinoflagelados, que estão presentes em corais. E aí os peixes que consomem essas algas, né, esses dinoflagelados, eles acabam acumulando essa toxina
E o grande problema está relacionado ao consumo desses peixes de coral, como pargo, alguns peixes assim. Já houve relatos de surtos, inclusive com mortes, devido à cigotoxina em alguns países. Aqui no Brasil, a gente não tem isso muito definido e eu não identifiquei ainda grupos ou pesquisadores que trabalhassem com essa parte, de uma forma geral, com as toxinas marinhas, né? Então, existe um grupo de trabalho na OMS, discutindo a questão da cigotoxina, e a gente ainda precisa de mais informações para entender se isso é um problema no Brasil ou não. A saxitoxina e a brevitoxina, elas também são neurotoxinas, né? Todas essas três, elas causam paralisia muscular, acaba que elas têm alguns sintomas semelhantes. A saxitoxina, ela também está relacionada a dinoflagelados, que causam esse fenômeno chamado de maré vermelha. E os moluscos, eles são organismos que são filtradores, então eles acabam filtrando e há um acúmulo dessas toxinas. No caso da brevitoxina, isso está relacionado a fitoplânctons, normalmente que se desenvolvem em regiões um pouco mais quentes, mais tropicais, que também vão, né, ser aí filtrados, né, pela água e pelos molúsculos, e aí eu vou ter um acúmulo dessa toxina. Esses fitoplânctons podem ter uma coloração avermelhada e pode aí também desencadear um efeito de maré vermelha. Aqui no Brasil, há relatos de maré vermelha, já comum não, né? Não é uma coisa frequente, mas já tem alguns relatos em alguns momentos, no Paraná e em Santa Catarina, né? Então, quando ocorre maré vermelha, é necessário proibir a pesca, o consumo de moluscos, tá? Não há, em relação a essas toxinas, não há problema em relação aos peixes. E depois que termina a maré vermelha, dependendo da intensidade dessa maré vermelha, né, é necessário ficar um tempo sem a coleta desses moluscos. Em relação à saxitoxina, há um acúmulo que é um pouco mais demorado, então às vezes é necessário ter uma proibição de pesca de 1 mês a 2 meses. E no caso da brevitoxina, a gente pensa ela é eliminada mais rápida, e aí é alguma coisa em termos de semanas. Houve alguns relatos de maré vermelha no Nordeste, na Bahia, no litoral da Bahia, mas não tem muito claro se isso estava relacionado à brevitoxina ou isso, tá? Mas houve maré vermelha e houve intoxicações relatadas, tá? Mas não com identificação das toxinas. Então, muitas coisas ainda têm que ser estudadas em relação a essas toxinas marinhas. Em relação às substâncias de origem microbiana, a gente pode considerar as aminas biogênicas, que são formadas a partir de atividade bacteriana nos micro-organismos. Na nossa legislação, a histamina, que é uma amina biogênica, ela está na norma de parâmetros microbiológicos, tá? E eu também posso considerar as substâncias que são formadas por fungos filamentosos, que são as micotoxinas. Em relação às aminas biogênicas, né, existem algumas substâncias aí que são formadas pela descarboxilação de aminoácidos, e essa descarboxilação ocorre por ação enzimática de micro-organismos. Geralmente são enterobactérias ou também bactérias ácido-láticas, que são capazes, né, que têm essas enzimas descarboxilantes. Então, existem algumas aminas biogênicas, elas interagem entre si, interferindo na biotransformação, na eliminação delas. Então, é importante a identificação de todas, mas acabei deixando aqui identificada a tiramina e a histamina, né, que provém a tiramina é formada a partir da tirosina e a histamina é formada a partir da histidina, porque a histamina, né, a gente já tem relatos, surtos, inclusive aqui no Brasil, e com identificação de teores dessa amina, em peixes da família Scombridea, tá?
Normalmente a intoxicação é difícil definir um parâmetro toxicológico para essas aminas devido à questão da interferência de todas as outras aminas nessa biotransformação, mas considera de uma forma geral que a histamina tem uma dose tóxica aí de 10 miligramas por 100 gramas de alimentos, e nesses surtos de intoxicação histamínica, às vezes se encontra 100 miligramas por 100 gramas, 200, até teores maiores. O álcool também interfere com o efeito tóxico dessa histamina e também da tiramina, tá? A tiramina, ela está relacionada com enxaqueca, e junto com feniletiamina, e também pode causar crise hipertensiva, tá? E que pode ser mais crítica essa crise hipertensiva em pessoas que utilizam medicamentos que inibem a monoaminoxidase, né? Existem alguns antidepressivos que têm esse mecanismo de ação, mas também existem outros medicamentos que acabam tendo esse efeito e que podem potencializar o efeito da tiramina, e aí pode chegar numa dose crítica em relação à crise hipertensiva. A tiramina tem relatos, então, de surtos, né, em relação ao aumento da pressão arterial, com alguns queijos de longa maturação, alguns produtos fermentados, também salames com teores muito elevados de tiramina, e que é potencializado, então, por álcool e por esses medicamentos. Em relação às micotoxinas, quando a gente pensa, só voltando aqui na questão das aminas biogênicas, para haver a formação das aminas biogênicas, tem que haver a proliferação dos micro-organismos, né? Então, essas aminas biogênicas, elas também podem ser utilizadas como um critério de qualidade, tá? Um critério higiênico, porque teores elevados querem dizer que não houve controle microbiológico. Em relação às micotoxinas, a gente pensa que para que haja a formação dessas micotoxinas nos alimentos, é necessário que haja fungos, né, específicos, fungos toxigênicos no alimento, junto com fatores biológicos e ambientais favoráveis. E com isso, a formação desses metabólitos secundários, que são as micotoxinas. Aqui existem alguns alimentos que têm mostrado teores elevados de micotoxinas, tá? Então, alguns deles críticos que têm sido muito discutidos é o amendoim e outras castanhas, milho, sorgo, e a gente pode observar aqui alguns fungos prováveis, né? Quando a gente discute as micotoxinas, existem 3 fungos que são mais comuns de serem toxigênicos, tá? Os aspergilos, os fusários e os penicílio. O penicílio é mais comum em ambiente temperado, né? Mas temos algumas situações importantes aqui em relação ao trigo. E em relação à micotoxina que pode ser formada a partir desses fungos, a gente tem aflatoxinas. As aflatoxinas são micotoxinas as mais estudadas, né, as que foram primeiramente identificadas e estudadas. Elas são hepatocarcinogênicas, comprovadamente, tá, do grupo 1A, pela classificação da IARC. No milho, além da aflatoxinas, a gente pode ter zearalenona, que apresenta atividade estrogênica. Podemos ter fumonizinas, que tem é provável carcinogênica do grupo 2B, tá? E há algumas discussões em relação ao efeito no sistema nervoso central. E ainda podemos ter DON, deoxinivalenol, tá? Que é um tricoteceno, no milho, mas costuma ser em teores mais baixos. O sorgo também pode ter alternariol, ácido tenoazônico, além das aflatoxinas. Em frequência um pouco menor de ocorrência, mas ocorre, e, por exemplo, no trigo a gente tem algumas micotoxinas que são críticas, né? O trigo, a cevada e o café são exemplos aí de alimentos, de grãos, que podem conter micotoxinas. Então, no trigo, já foi relatado ocratoxina, citrinina, CPA, alternariol, ácido tenoazônico. E os tricotecenos, tanto HT,
que não é comum aqui no Brasil, a gente não tem tantas informações em relação a esse tipo de tricoteceno, e o DOM que a gente tem tido, né, foi demonstrado que a gente pode ter problemas de ingestão elevada de DOM aqui no Brasil para altos consumidores, e também com preocupações com crianças. Cevada e café já foram relatados ocratoxina A. Também existem algumas micotoxinas que podem aparecer em frutas, tá? E existem vários, não são só grãos que têm micotoxinas, tá? Mas são os primeiros alimentos que a gente tem, né, que começaram a ser identificados e discutidos. Hoje a gente tem uma gama de estudos em relação a essas micotoxinas serem identificadas em vários tipos de alimentos, como o próprio alho e cebola, mas mandioca, outros condimentos. Então, é algo que tem sido muito discutido e estudado, e é importante porque várias delas têm efeito carcinogênico, né? A ocratoxina é nefrotóxica, com potencial com provável carcinogênese. Então, existe essa preocupação. E, além disso, essas micotoxinas e também as aminas biogênicas são relativamente estáveis a processamento térmico. No caso das micotoxinas, por exemplo, o polimento, elas tendem a ficar na superfície, então, do alimento. Então, o polimento reduz o teor dessas micotoxinas e alguns processamentos, em alguns casos, levam a uma degradação parcial, tá? Então, elas permanecem nos alimentos processados e é difícil a gente retirar. Então, a população está em contato, sendo exposta a essas micotoxinas e ainda temos, né, temos que avaliar bem as estratégias relacionadas a controle dessas micotoxinas, né? Então, a gente tem que pensar para evitar, né, porque retirar é muito difícil, então a gente tem que pensar no controle da formação. Então, primeiro, no controle da contaminação dos fungos, só que tem alguns fungos que são comuns, tem um desenvolvimento no vegetal ali, normal, de uma forma simbiótica, então não tem como eliminar completamente esses fungos, tá, desses vegetais. Então, mas em algumas situações é importante controlar essa contaminação, mas com certeza temos que trabalhar as condições que afetam, né, a capacidade de produção dessas micotoxinas, desde lá o campo até o período pós-colheita, armazenamento, transporte, até o processamento. Tem que haver um controle completo, pensando nessas condições, né, evitando essas condições favoráveis de formação das micotoxinas. Em relação aos metais, que é um outro grupo importante de ser discutido, inicialmente a gente tem que entender de onde que vêm esses metais, como que eles vão parar no alimento e no nosso organismo, né? Então, a gente pode ter metais naturalmente no solo, tá? Então, tem regiões que têm teores um pouco mais elevados de algum tipo específico de metal. Mas, além disso, a gente tem contaminação do solo, contaminação ambiental, do ar que vai ser depositado no solo, questões de mineração, temos acidentes aí, como já aconteceu aqui no Brasil, de mineração, com barragem, com uma contaminação de solo e contaminação da água, né? Então, esse solo com água da chuva, esses metais podem ser lixiviados para leitos de rios, e também a água, né, pode contaminar o solo. Esse solo pode ser fonte de contaminação das plantas, porque as plantas são capazes de absorver, então, esses metais do solo. E os animais vão consumir essas plantas e a gente também vai consumir esses produtos de origem vegetal, né? A água, a gente pode consumir essa água, idealmente a gente deveria ter controle da qualidade dessa água, né, na produção, mas pode ser fonte importante de contaminação direta para o ser humano, ou usar essa água de irrigação de cultivo e pode estar contaminada, né? Então, eu tenho uma contaminação direta pela planta ou contaminação do solo, que vai levar à contaminação da planta, e eu tenho toda a questão dos pescados na água, que podem ser fontes importantes de contaminantes também, tá?
Então, para ter uma ideia geral de como acontece. Uma outra informação, coisa importante quando a gente fala dos metais, é que os metais, eles, no geral, eles não se degradam, né? O metal é metal quase que eternamente. É lógico que eu tenho algumas variações em termos de formas tóxicas, que podem passar para uma forma menos tóxica, mas, no geral, a partir do momento que houve essa contaminação, a gente tem problemas em relação a minimizar essa contaminação ambiental que vai passar para o alimento, né? Então, o que a gente tem hoje é resultado de uma contaminação que tem ocorrido no ambiente durante décadas, e a gente tem que pensar nas estratégias para poder reduzir essa presença de metais nos alimentos. Então, uma característica importante em relação aos metais, não acontece só com metais, acontece com outras substâncias também, tá? Que é um efeito de biomagnificação. O que significa biomagnificação? Significa que eu tenho um aumento da concentração desse contaminante ao longo da cadeia alimentar. Então, no início, esses organismos de base da cadeia alimentar, como as algas, fitoplânctons ou plânctons, eles têm teores bem baixos desses contaminantes, e à medida que eu tenho peixes herbívoros, outros peixes piscívoros, peixes maiores, né, mais predadores, eu vou aumentando o nível desses contaminantes nesses organismos, né? Então, isso é importante. Além disso, há o efeito de bioacumulação também. Então, quanto mais velho é determinado animal, por exemplo, maior teor desses contaminantes. Então, isso é uma característica importante para a gente considerar. Uma outra coisa importante, né? Então, começando a falar do arsênio, que a Lígia chegou a comentar, a questão do arsênio inorgânico e orgânico, os metais, alguns deles, de uma forma mais crítica, é importante que a gente tenha capacidade de fazer especiação, né? Identificação das espécies, porque há diferença de toxicidade entre, por exemplo, o arsênio inorgânico e o arsênio orgânico. E quando eu faço uma análise de arsênio total, que é a metodologia mais comum que a gente tem de análise de metais, eu não estou identificando isso, né? Então, para alguns alimentos, isso pode dar uma boa estimativa, mas nesse caso específico do arsênio, ele apresenta teores, pescado tem teores de mais de 90% de arsênio orgânico. Então, quando eu faço análise de arsênio total, eu não estou identificando muito bem esse arsênio inorgânico, que é o potencialmente tóxico, tá? Então, arsênio, ele é um carcinogênico do grupo 1A, tá? Então, confirmado, e ele apresenta elevada absorção, enquanto, por exemplo, os orgânicos, eles têm uma absorção menor e são menos tóxicos, né? Não tem essa configuração clara de carcinogênese. Então, isso é um problema crítico que temos aqui, no geral, no Brasil, mas no mundo também tem vários lugares que não tem tanta informação ou tanta capacidade analítica ainda de fazer essas especiações, tá? Eu citei a questão do pescado, mas também vale para outros tipos de alimentos, tá? Mas os cereais, por exemplo, eles tendem a ter mais inorgânico do que orgânico, mas é importante conhecer o perfil dessas espécies em cada tipo de alimento para a gente poder fazer uma avaliação adequada. O cádmio, ele é uma substância que ele está presente no solo. Tanto o arsênio quanto o cádmio, a gente não, no Brasil, a gente não tem teores muito elevados dessas substâncias no solo. Então, de uma forma geral, a gente não tem teores tão críticos, mas vivemos num mundo globalizado. Também não podemos fazer essa consideração só de que no solo do Brasil tem teores baixos de arsênio, de cádmio, de alguns outros elementos, porque a gente compra alimentos de outros lugares, né? Então, o cádmio é um exemplo disso. Aqui no Brasil temos poucos problemas, né, relacionado a cádmio no solo, então, consequentemente, algumas plantas, de uma forma geral, vão ter teores mais baixos, mas na região andina, ou região vulcânica, tende a ter teores mais elevados de cádmio, e aí os alimentos, alguns alimentos vão ter teores mais elevados desse elemento. O cádmio tem uma absorção por via oral baixa, isso é uma outra coisa que a gente precisa trabalhar um pouco melhor quando a gente vai discutir toxicidade
desses metais e de outras substâncias, que é a questão da biodisponibilidade, né? Então, às vezes, a gente faz uma avaliação pensando só no teor desse elemento no alimento, no entanto, a absorção dele é baixa. Então, a gente teria que, talvez, a gente esteja superestimando essas toxicidades. O cádmio ele tem um efeito de acúmulo, principalmente nos rins, tá? Então, até o efeito tóxico do cádmio está relacionado à nefrotoxicidade. E uma característica importante dele e de outros metais é essa questão do acúmulo. O tempo de meia-vida do cádmio nos rins é de 15 anos. Então, isso é outra coisa que tem que ser bem ponderada, né, e considerada numa avaliação de risco. Não temos avaliação de risco, né? A gente não sabe exatamente como que é a ingestão média de cádmio no Brasil. Mas na última avaliação do JECFA, as ingestões médias de cádmio para adultos, crianças e inclusive vegetarianos, essas teores estavam abaixo da ingestão tolerada, né? Mas é importante a gente verificar como que está o perfil disso no Brasil. O chumbo é um metal crítico, né? Assim, ele está presente no solo e na água, e com isso, em praticamente todos os alimentos a gente encontra chumbo, devido a uma contaminação que ocorreu aí de décadas de uso de chumbo em gasolina, em tintas, em vários produtos, e isso acabou contaminando o ambiente, né? Então, a gente está vivendo uma responsabilidade devido a essa ação aí passada. E o chumbo, então, ele está presente em vários alimentos, ele tem um tempo de meia-vida longo, né? Mesmo no sangue e tecidos moles, por volta de 40 dias, e nos ossos, né? Aquela quantidade que chega nos ossos fica quase 30 anos como tempo de meia-vida, né? Então, também temos um efeito crítico quando a gente fala de chumbo no organismo. E um trabalho de Vasconcelos, né, de 2019, agora recente, identificou que no Brasil, né, a ingestão crônica total de chumbo está na faixa de 1,53 a 2,01 microgramas por quilograma de peso corpóreo. Só para vocês terem uma ideia, 0,6 microgramas por quilograma de peso corpóreo já é suficiente para aumentar o risco de nefrotoxicidade. Então, nessa faixa, a quantidade de chumbo que estamos ingerindo, né, como população, no Brasil, leva a um risco de aumento da pressão arterial assistólica de 1 milímetro de Hg, aumenta o risco de nefrotoxicidade e também aumenta o risco da redução de 1 ponto no QI de crianças, né? Então, estratégias têm que ser pensadas de como reduzir essa ingestão de chumbo por alimentos, tá? Então, vivemos uma situação crítica em relação ao chumbo. Em relação ao mercúrio, o mercúrio também apresenta uma diferença importante de toxicidade entre o mercúrio orgânico e o mercúrio inorgânico. Tá? O mercúrio inorgânico ele apresenta uma toxicidade, é importante estudá-lo, mas a forma orgânica, representada aí principalmente pelo metilmercúrio, apresenta neurotoxicidade e numa dose mais baixa, né? Então, há uma forte discussão em relação ao metilmercúrio. E o metilmercúrio ele está presente em pescado, né? A principal fonte que a gente tem de ingestão de metilmercúrio é por pescado. De uma forma geral, pensando na biomagnificação e bioacumulação, ou inicialmente na biomagnificação, crustáceos, até mesmo os moluscos, a gente tem encontrado. Os moluscos dependem da região onde é coletado, né? Ambientes mais contaminados podem ter teores maiores. Mas crustáceos, eles costumam ter teores mais baixos de metilmercúrio. Peixes costumam ser mais críticos em relação à ser fonte de metilmercúrio do que, então, esses pescados do início da cadeia alimentar. Então, só para vocês terem uma ideia, em relação a peixes, há uma diferença em relação ao hábito alimentar. Então, peixes carnívoros tendem a ter teores mais elevados de mercúrio.
Mas nem sempre a gente consegue identificar tão claro essas diferenças, porque, por exemplo, peixes detritívoros ou onívoros, dependendo do alimento e da região que ele está, eu posso ter variações muito grandes relacionadas ao nível de contaminação. E um importante aqui que seria interessante observar, a questão da possibilidade de ter teores reduzidos de metilmercúrio em peixes de cultivo. Tá? Então, peixes de captura é mais difícil de controlar isso, e os peixes de cultivo, se você controla a qualidade da água, a região de cultivo, você tem teores baixos de metilmercúrio. A ingestão de metilmercúrio no Brasil tem variado muito, considerando as diferentes regiões. Tá? Então, tem regiões onde o hábito de consumo de peixes é muito baixo, então essa ingestão é baixa. Mas existem regiões, como a região norte, que apresenta risco de neurotoxicidade. E sempre que as pessoas consumirem uma quantidade grande de peixes, mesmo que esses teores de metilmercúrio estejam abaixo do limite da legislação, se houver alto consumo, é possível ultrapassar essa ingestão segura semanal de metilmercúrio. Tá? Então, é o que ocorre muito na região norte, mas temos então que ter cuidado com outras regiões que podem ter esse potencial. E aí, finalizando, quando a gente, para pensar, foi só alguns pontos para a gente fazer algumas considerações, é importante a gente fazer essa identificação do perigo, então conhecer bem essas substâncias, mas é fundamental a gente fazer a avaliação do risco, saber exatamente quais são as substâncias que têm sido críticas para o Brasil, para a gente tomar decisões tanto regulatórias quanto de comunicação de risco. Tá? Então, por exemplo, em relação ao metilmercúrio, há uma diferença muito grande no país como um todo. Então, talvez não só a parte regulatória não vai resolver isso. A gente precisa desenvolver a parte de comunicação de risco. E a gente precisa, talvez, dentro da academia, trabalhar um pouco de como usar melhores estratégias de comunicação de risco, porque, em muitos casos, isso é fundamental, para a gente conseguir ter um controle relacionado a esses contaminantes. Então, é isso que eu tinha para dizer. Agradeço a atenção de todos e estou à disposição. Bem, acho que parabéns, doutora Flávia, pela excelente apresentação, muito elucidativa, muito detalhada. Acho que nós podemos começar a fazer as perguntas que estão chegando, e talvez a doutora Beatriz possa começar com as primeiras perguntas e eu também vou complementando com as demais que estão chegando. Doutora Beatriz, a senhora poderia tentar clicar no botãozinho do microfone, por favor? Ah, foi, agora certo. Agora foi. Eu estava sem controle aqui do som. Obrigada, Graziela. Muito interessante, as palestras, parabéns, pelo trabalho que estão realizando, pelas palestras apresentadas,
Nós tivemos vários elogios, né, sobre as palestras, e também tivemos aqui várias perguntas, né? Nós vamos tentar responder a todas elas, e se não conseguir, a gente pode ver se pode depois repassar, né? Unir essas perguntas e repassar para os palestrantes e para que eles possam responder. Então, começando aqui, nós temos uma pergunta para a doutora Lígia com relação ao mercúrio em lácteos. Então, são duas perguntas, né? A primeira agradece a explanação e gostaria de saber sobre mercúrio em lácteos, principalmente em queijos. Existem dados e trabalhos aqui no Brasil? Na realidade, a gente não recebeu dados em relação a mercúrio em produtos lácteos, né? Eventualmente, a gente pode até checar lá no relatório, mas eu não tenho lembrança de a gente ter tido um aporte importante de dados em produtos lácteos, porque hoje a gente não tem previsão de limite máximo em produtos lácteos. Então, é mais voltado para a questão do pescado, mas se eventualmente for detectado pelos dados que existe uma importância e que tem uma ocorrência importante em produtos lácteos, a gente deve tentar propor um limite considerando os dados disponíveis, né? Hoje a gente não tem possibilidade de propor porque a gente não tem essa disponibilidade de dados. A outra pergunta seria nesse sentido, se existem dados em outros, mesmo que sejam em outros países, né? E se o Codex já teve essa preocupação de mercúrio em lácteos? Não, a grande discussão em relação a mercúrio é em pescado, no Codex, né? Então, pelas avaliações que foram feitas, na realidade, o grande impacto de ingestão é de metilmercúrio a partir de pescados. Então, por isso que tem toda essa discussão e tem um trabalho muito interessante de avaliação que foi feita a questão da avaliação de custo, de risco-benefício, né? Então, porque tem toda uma preocupação em cima de você passar mensagem que peixe é inseguro, né? Por conta do mercúrio, e daí as pessoas não vão mais ingerir o peixe, que é um alimento que traz muitos benefícios, né? Então, foi feita toda essa discussão e, no caso, a estratégia especificamente nesse caso, a Flávia acabou de falar, né, estratégias em relação ao consumo, né, junto você fazer comunicação de risco para que em determinadas populações suscetíveis e que tem um grande consumo de peixe, você possa eventualmente fazer uma comunicação para que não ingira tantas porções por semana de peixe, né? Mas é principalmente voltado para a questão do pescado. Posso complementar? Se alguém detectar, por favor, Flávia, mas se alguém detectar que tem necessidade de estabelecer um limite para algum contaminante que hoje não está na nossa lista, então é importante que seja feita uma submissão de dados que identifique o problema para que a gente possa ir atrás, fazer uma coleta mais ampla de dados e tentar o estabelecimento de limites, né? Por favor, Flávia. O mercúrio em lácteos, ele vai estar na forma principalmente, né, de mercúrio inorgânico, né? Então, a última avaliação que o JECFA fez de mercúrio inorgânico, a faixa de ingestão do mundo, né, mundial era menor do que o valor tolerado, né? Então, por isso não tem muitas discussões. Mas vale fazer algumas considerações, alguns estudos no Brasil para ter certeza como que está o perfil de mercúrio inorgânico, né, no Brasil. Acho que a gente tem que começar
ter esse olhar, assim, né, de fazer uma avaliação ampla desses contaminantes para ver se isso seria crítico ou não, né, que a princípio, nos últimos levantamentos, isso a princípio não é crítico, né, mas vale algum estudo mais recente sobre isso. Eu acabei de receber uma cola aqui no celular me dizendo que na chamada de dados nós recebemos somente 5 dados de mercúrio em leite fluido, né? Então, na realidade, com isso, não é suficiente para a gente determinar um perfil que permita que se estabeleça um limite, né? Então, é isso exatamente que a Flávia falou, né? Então, eventualmente, se for detectado que é um problema, deveria ser mais estudado e discutido para frente. Temos uma segunda pergunta aqui para a Lígia, que é uma dúvida em relação ao regulamento de alergênicos e glúten. Né? Menciona aqui a RDC 26 e a 40, que não descreve a partir de que limites podemos considerar um perigo potencial. Neste caso, qual seria a sugestão que podemos considerar para uma validação de higienização, sabendo que a maioria dos métodos possui um limite de detecção e quantificação? E eles ainda mencionam que algumas certificadoras estão fornecendo serviços de certificação de gluten free, considerando limites do FDA. Qual é a sua opinião com relação a isso? Então, essa é a grande discussão e na época que foi, essa discussão dessa norma, ela não foi conduzida na gerência que eu trabalho, né, foi em outra, mas a gente tem, indiretamente, a gente tem acesso a isso, porque nós, inclusive, já fizemos algumas avaliações justamente para tentar definir produtos que, eventualmente, você não precisaria rotular pela não presença pela não presença de alergênico, né? Então, assim, foge um pouco dessa discussão, porque isso não é contaminante, né? É um problema só para algumas pessoas, mas essa discussão, essa questão dos limites, ela está sendo discutida no Códex, está sendo aprovado agora um código de práticas justamente para controle de alergênico. E na discussão que teve no Códex, no grupo de higiene, não foi possível, né, ainda estabelecer esses limites. Então, hoje, esse código de práticas, lá tem diversas práticas que ajudam na questão do controle, mas esses limites, para você validar um processo de higienização, de limpeza, ele não foi possível de estabelecer no Códex. Então, no Códex definiu que após que tem essa discussão, né, porque os especialistas vão continuar na discussão, que após que tenha a discussão, vai se voltar e colocar isso lá dentro, esses limites lá dentro do Código de Práticas. Então, isso hoje internacionalmente não tem um consenso em relação a isso. Lá na Anvisa, a gente fez algumas avaliações e teve uma resistência bastante grande, porque essa questão da resposta em relação à alergia, ela é muito individual, ela vai depender, tem pessoas que são muito mais suscetíveis do que outras, então, achar um limiar de segurança e sempre, né, como foi colocado na pergunta, isso vai depender da performance do método que está se avaliando, né? Do limite de detecção do método que está se avaliando. Então, sempre vai ter aquela quantidade até o limite de detecção que eventualmente poderia causar alergia em algumas pessoas mais sensíveis. Né? Então, essa é uma discussão que ela não é trivial, ela é difícil, justamente por conta disso. Né? Então,
não tem consenso lá dentro da Anvisa, porque alguns acham que a gente deveria ter alguns limites para isso, para poder ser rotulado sem alergênico, por exemplo, mas tem essa discussão que mesmo que você analise, você vai ter uma parte que ela é não detectada e que eventualmente poderia causar alergia em algumas pessoas. Né? Então, essa é uma discussão que ela está acontecendo, e eu acho que o problema ela não é só no Brasil, porque internacionalmente também não conseguiu, até o momento, se encontrar um consenso em relação de que limites seriam esses. Né? Então, na realidade, as outras medidas adicionais de controle, né, seriam importantes para você ter a certeza de rotular sem alergênico. Que não baseasse somente nas análises, é isso. Obrigada. Amanda? Doutora Beatriz, eu tenho uma questão aqui, obrigada, para a doutora Flávia. Alimentos in natura orgânicos têm percepção de saudabilidade para os consumidores, porém gostaria de ter sua perspectiva sobre os riscos de contaminantes nesses alimentos. Em relação aos contaminantes, nós vamos ter a possibilidade, a princípio, igual de contaminação por metais, porque isso vai ser dependente do solo, e aí as discussões por um cultivo orgânico não tem um controle específico relacionado a isso para ter uma melhora. Em relação à micotoxina, também não, e eu já escutei algumas posturas, né, mas assim, em termos de dados, não claramente, né, mas, por exemplo, se eu tenho um cultivo onde eu uso um antifúngico, eu diminuo a questão da presença de alguns fungos que poderiam produzir micotoxinas. Se eu estou usando um cultivo orgânico, a princípio eu tenho um ponto a menos, mas em termos na prática, né, não tem esses dados falando que teria um melhor em um ou outro, tá? A questão de cuidados, né, pensando assim, em cereais ou aqueles que são susceptíveis, né, à micotoxina, é um cuidado muito grande, principalmente pós-colheita, no campo e no transporte, e aí vai ser independente, né, se é orgânico ou convencional. E metal também, a gente tem a questão do solo, pode ter algumas coisas, mas isso não tem uma relação tão linear, tão simples, de que alguns cultivares, mas eu acho que é mais o cultivar do que propriamente a forma de cultivo, de você ter alguma concentração a mais em um ou outro vegetal. Você tem menos água e aí você vai ter um elemento mais concentrado, mas essas relações não são lineares, né? Então, não dá para fazer esse tipo de afirmação, né? Assim, o nível de contaminante vai estar, a princípio, semelhante. Perfeito. Obrigada, doutora Flávia. Tem também uma questão para a doutora Lígia, parte dela, acho que ela já respondeu, inclusive, sobre os dados submetidos ao edital. Sobre os dados submetidos ao edital, serão utilizados para estabelecimento de limites para substâncias que ainda não estão contempladas nos regulamentos vigentes. E a outra questão foi em relação ao comentário de cerca de 20% dos dados rejeitados. Qual teria sido o motivo, o que poderia ter sido feito para que eles não fossem rejeitados? Várias questões são envolvidas em relação aos dados. Eu vou começar pelos dados rejeitados e depois eu vou para trás. Então, várias questões elas estão envolvidas, né? Nós avaliamos dados dos últimos 10 anos, então às vezes foram submetidos dados mais antigos. Quando você não tem limite de detecção e limite de quantificação reportados, por exemplo. Então, essa é uma grande dificuldade, porque se você, principalmente naqueles não detectados, que eu não tenho valor numérico, né? Então, o que acontece é que tem muitos contaminantes que o limite de detecção que ele é reportado, ele está inclusive abaixo dos limites que seriam propostos, né? Então, você tem algumas metodologias, hoje, principalmente chumbo, você tem
uma diminuição muito grande dos limites estabelecidos para alimentos para chumbo, porque se viu que com os níveis atuais de consumo, e a Flávia apresentou, né, os dados de avaliação, de exposição que foi feito pelo colega nosso, Milton, que a gente tem uma preocupação em relação a chumbo. E essa preocupação ela não é só no Brasil, ela é internacional. Então, a gente tem visto nos últimos tempos os limites todos, onde dá para baixar, vai se baixando, vai se desenvolvendo, está sendo revisado agora o Código de Práticas para chumbo, para tentar diminuir, melhorando as boas práticas, tentar diminuir o nível de chumbo que a gente poderia ter nos alimentos, que é inevitável. Então, cada vez mais tem se diminuído os limites. E daí você pega metodologias, faz análise com metodologias antigas que aparecem como não detectado. E, na verdade, isso está, inclusive, acima do limite que está se propondo. Então, a maior parte deles, eles foram rejeitados em função dessa questão da performance dos métodos que foram utilizados, né? Se tiver alguma coisa a mais, eu devo estar recebendo cola em poucos momentos, mas eu acho que é isso, né? A outra questão é em relação aos outros contaminantes. A gente, paralelamente a isso, a gente fez um trabalho de listar, dentro do edital, tinha uma série de contaminantes que não foram aportados dados, e que os dados ou foram aportados um número muito reduzido de dados. Então, a gente fez um trabalho também que se buscou avaliar as referências internacionais, o que a gente tem de limite estabelecido internacionalmente para aqueles, não só no Códex, mas União Europeia, FDA, né, Canadá, Austrália, Nova Zelândia, né, diversos países que geralmente a gente vai lá e olha e como referência quando a gente não tem um limite estabelecido aqui. Então, a gente tem esse apanhado também, que a gente tem os limites estabelecidos nesses países. A dificuldade de ter esses limites estabelecidos, pegar os limites estabelecidos em outros países, e que pode ser uma referência, vocês viram que lá, inclusive, dentro dos princípios que a gente tem para estabelecimento, essa é uma possibilidade da gente usar outras referências, é que a hora que a gente for analisar os nossos produtos, pode ser que dê problema, porque tem um nível diferente. Então, é por isso que é importante a questão de fazer o aporte de dados, né? Agora, a gente sabe também que muitas vezes as pessoas não analisam aquilo que está fora da legislação, né? Então, muitas vezes você não tem dados nacionais em quantidade porque você analisa aquilo que não está no padrão legal. Então, agora a gente começou com os metais, porque está discutindo no Mercosul, mas depois nós vamos passar por todos os outros contaminantes e vamos promover a discussão também em relação àqueles, as micotoxinas. Nós vamos identificar onde que nós temos problema em relação às micotoxinas e vamos chamar para discussão. E depois a gente... e além disso, aí nós vamos partir para os outros contaminantes. E eu sabia que ia chegar a minha cola, e como chegou a cola, era isso que eu falei, que não tinha limite de detecção e quantificação nos dados reportados. Veio muito resultado que veio para o campo do resultado vazio, e outros que não tinham unidade de medida, né? Então, a gente não sabia se era miligrama por quilograma, micrograma por quilograma, então também não pôde ser apresentado. Além de ter o mesmo resultado inserido mais que uma vez. Então, tudo isso foi filtrado e foi lá no relatório, que daí eu não preciso da cola, está lá os critérios e o que
arquivou o não aceite dos dados, né? Está tudo descrito lá no relatório, eu convido vocês para ler. Muito obrigada, Lígia, pelo esclarecimento. Infelizmente, nosso tempo está avançado, né? Já extrapolamos o nosso tempo, mas nós vamos fazer uma última pergunta para a doutora Flávia, que é em relação às toxinas e à descarboxilação. Né? Eu acho que aqui sobre as aminas e a descarboxilação. Né? Foi mencionado que as bebidas alcoólicas poderiam ter uma maior gravidade de intoxicação, né? E se teria alguma orientação com relação a isso, com relação ao teor de álcool na bebida. O que você pode nos falar sobre isso, Flávia? Primeiro, né, quem está me repassando a pergunta é quem tem todo o conhecimento de aminas biogênicas, né? Mas eu respondo, é isso. Na verdade, assim, a formação dessas aminas está relacionada à qualidade e higiene no processo. Então, bebidas fermentadas de boa qualidade tendem a ter teores muito baixos, né? E aí isso não ser impactante. Então, a qualidade e higiene é o primeiro ponto em relação a isso. E não tem muito claro a questão de qual seria um teor de álcool que seria suficiente para impactar nesse efeito potencializador das aminas, né? Mas isso está relacionado à forma de eliminação dessas aminas, né? Esses efeitos de potenciação. Então, de uma forma geral, se considera qualquer bebida alcoólica, né? Em cerveja também me parece que já foi identificado isso, né? Apesar de a gente ter maiores discussões com aminas biogênicas em vinhos, e aí por isso que a gente acaba tendo uma relação, né? Um conhecimento maior sobre essa relação com vinhos. Você tem alguma coisa para complementar, Beatriz? Não, perfeito, Flávia, é isso mesmo. Né? Perfeito. Que eu fui incluir aminas biogênicas na minha apresentação, falei assim, meu Deus, a Beatriz está na mesa, será que eu incluo? Não, perfeito, é isso mesmo, né? Gente, infelizmente, né, está muito interessante, tem perguntas interessantes aqui, mas o nosso tempo se esgotou. Né? O tema é realmente muito complexo e demanda um tempo maior, né? Mas eu acho que foi muito importante, as falas foram muito importantes e nós vamos ter de parar por aqui, quem sabe a gente não propõe um novo, né, webinar, uma nova série, né, para as coordenadoras do Food Safety, mas, infelizmente, nós temos de encerrar agradecendo muito a participação, né, das palestrantes, que estão desenvolvendo um excelente trabalho, né, o agradecimento aí à Amanda, né, pela parceria aqui na coordenação, obrigada. A Graziela, que está nos dando todo o suporte, né, e a equipe Força Tarefa Food Safety, né, e a Flávia e o Wilson por ter nos dado essa oportunidade de estar aqui discutindo esse tema. Né, então, agradecemos a presença de todos, né, e passamos para a Flávia, para que ela faça algum fechamento, Flávia. Sim, obrigada, doutora Beatriz. Obrigada, muito obrigada a todos. Obrigada, doutora Flávia, doutora Lígia, pela excelente participação, pelas excelentes palestras. Obrigada, Amanda e doutora Beatriz, pela excelente coordenação. Então, eu gostaria de convidar a todos para o próximo bloco do evento de contaminantes, no dia 18/9, nesse mesmo horário. Se inscrevam e espero que vocês tenham um ótimo final de semana e que possam aproveitar, então, esses nossos webinars que estamos elaborando. Muito obrigada a todos e uma Flávia, ótima... podemos comentar que nós tivemos quase 200 participantes? Sim, sim. Nós, até agora, assim, mesmo com as perguntas, né, estamos com 125 participantes, o que é muito bom, porque geralmente, até nos eventos presenciais, a gente estava discutindo isso outro dia, e mesmo nos eventos presenciais, quando chega na parte das perguntas, as pessoas
vão embora, né? Então, ainda ter 125 pessoas, eu acho que é um sucesso grande. Isso. Parabéns, certeza, Ilse. muito bem observado. Parabéns, obrigada a todos. Obrigada, gente, a todos. Bom final de semana para vocês. Tchau, tchau. Até semana que vem. Tchau. Tchau. Obrigada, doutora Lígia. Obrigada, doutora Flávia. Tchau, tchau. Obrigada a vocês. Obrigada. Tchau, tchau.